Bem, senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, especialmente o senador Sérgio Moro, o senador Paulo Paim, senador Hamilton Mourão, senador Espiridião Amin, que nesse momento aqui estão no plenário. Quero saudar todos os funcionários dessa casa, assessores, e a você, minha irmã brasileira, meu irmão brasileiro, que está nos acompanhando pelo trabalho sempre muito correto da equipe da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado, do Senado para o mundo. Olha, sabe aquela teoria, senador Hamilton Mourão, do sapo na panela quente? Que você vai ali se acostumando, vai aumentando a temperatura, vai, ele morre. Enquanto se você pegasse, deixasse a panela quente e jogasse ele pulava e saía. Mas a gente precisa aqui, na Casa Revisora da República, externar uma angústia da sociedade brasileira com a decisão que foi tomada pela 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, na semana passada, que deixa indignado cidadão de bem nesse país, que defende mulher, que defende criança, que defende o que é correto. O STJ absolveu um rapaz por 3 votos a 2, que aos 20 anos, repito, 20 anos, havia engravidado uma menina de 12 anos de idade. O caso ocorreu em Araguari, presidente Pacheco, em Minas Gerais, e chocou o país e continua chocando o país. Porque ele foi acusado de estupro de vulnerável, que é um crime previsto no artigo 213 no Código Penal, com pena de 8 a 15 anos de prisão, e quem pratica, abro aspas, conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos. O rapaz havia sido condenado em primeira instância a 11 anos e 3 meses de prisão. Mas sua defesa recorreu ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, alegando que o rapaz tinha uma relação com a menina e não sabia que se tratava de crime por causa da idade dela. Brasil, 2024. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, então, absolveu por, abro aspas, erro de proibição baseado no artigo 21 do Código Penal, que diz assim, abro aspas, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta da pena, se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Diante da absolvição do réu, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ingressou imediatamente com recurso perante ao STJ para restabelecer a condenação. O relator do julgamento, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, votou contra a condenação. Ele disse que era preciso, abro aspas de novo, uma ponderação de valores, fecho aspas, priorizando a criança que nasceu de uma união estável, mesmo que nas condições em que foi gerada precocemente. Apesar do rapaz não conviver mais com a mãe da criança, ele presta assistência a ela. Os ministros Joel Pacionic e Ribeiro Dantas seguiram o voto do relator. Para Dantas, o rapaz não tinha, abro aspas, discernimento sobre o ato ilegal e, de fato, quis constituir uma família com a menor. E que o caso tratou-se de uma exceção. Mas a ministra Daniela Teixeira divergiu do voto do relator, dizendo que, abro aspas, não se pode racionalmente aceitar que um homem de 20 anos de idade não tivesse a consciência da ilicitude de manter relação sexual com uma menina de 12, repito, 12 anos de idade. O rapaz estava totalmente incluído na sociedade, com acesso aos meios de comunicação e tinha consciência do ato que fez com a menor.
O erro de proibição se caracteriza quando uma pessoa pratica um crime sem saber que aquela conduta é criminosa. É o caso, por exemplo, do morador da zona rural que pratica caça aos finais de semana, sem imaginar que é proibido matar determinados animais. Cabe lembrar que o artigo 217-A do Código Penal determina que toda relação sexual com menor de 14 anos é crime neste país. O STJ possui, inclusive, uma súmula jurisprudencial de 2017, confirmando que o estupro acontece mesmo com o consentimento da vítima, independente do seu passado sexual. O fato é que o caso indica um risco, e eu chamo a atenção das senhoras senadoras, dos senhores senadores, dos brasileiras que estão nos assistindo. Ele indica um risco, esse caso, para uma tendência à relativização de conceitos bem estabelecidos no nosso Código Penal, ainda mais se tratando de situações de vulnerabilidade de crianças, senador Espiridião Amin. Um caso aqui, outro ali, vai criando jurisprudência, abrindo exceções, e quando se vê certos crimes começam a ser relativizados, isso pode trazer consequências muito danosas para a nossa sociedade, senador Sérgio Moro. Vivemos num país que no ano de 2022 registrou 74.930 denúncias de estupro, sendo 60% em crianças menores de 14 anos de idade. Mas a situação é ainda muito mais grave. Segundo o Atlas da Violência, publicado pelo IPEA, no máximo 15% dos casos são efetivamente denunciados. Então, a estimativa é que estejam ocorrendo mais de 400 mil estupros todos os anos. Ou seja, um estupro a cada minuto. Desde que eu comecei aqui, a estimativa é que nós tivemos na nossa nação 18 estupros. Portanto, decisões como essa, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do próprio STJ, devem ser repudiadas, porque podem transmitir para a sociedade a percepção de tolerância com esse crime tão traumático, principalmente quando praticados contra as nossas crianças. Senhor presidente, cumprido o prazo antes do tempo, vou ficar com esse crédito para amanhã. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado, senador Eduardo Girão. Próximo orador inscrito, senador Espiridião Amin. Excelência, querido irmão, Deus te guarde. Senhor presidente.